Muito bem, hoje na liturgia do dia, a passagem da transfiguração de Jesus. O tema é importante e, excepcionalmente, existem duas possibilidades de primeira leitura. Uma tirada do livro de Daniel e a outra da segunda carta de São Pedro. A gente vai olhar rapidamente as duas. Na primeira passagem, a de Daniel, é o capítulo 7, Daniel narra uma visão profética. Ele vê uma figura que ele chama de ancião, claramente representando Deus, num trono, servido por milhares de milhares e milhões de milhões, e eis que chega para perto do ancião alguém como filho de homem. Essa expressão que é tão esquisita, tão filho de homem, o que será que isso quer dizer? O próprio Jesus assim se intitula. Ele usa essa expressão aqui cunhada por Daniel para se manifestar dessa forma, para se explicar dessa forma. E eis que chega, então, claramente numa profecia sobre a glória de Jesus, e a esse filho de homem é dado poder, glória e realeza. Na segunda passagem, a passagem de São Pedro, na segunda carta, ele fala da mesma coisa já como testemunha ocular. Ele, Pedro, e a gente vai ver daqui a pouquinho, que esteve na cena da transfiguração. Atenção, olha só que coisa engraçada. Ele vira e fala, tudo que eles falam, Pedro e demais apóstolos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas. Pessoal, isso é terrivelmente importante. Nossa convicção na Bíblia se baseia, sobretudo, nesse tipo de declaração. É Pedro falando, e aí você naturalmente tem que ter fé para ter a convicção de que é Pedro que está falando, e ele dizendo, eu vi aquilo não é uma fábula. E olha, isso não quer dizer que na nossa vida cristã, quer nas instituições, quer na nossa rotina, não haja um monte de folclores, um monte de fábulas paralelas à verdade. Coisas até de boa fé, da fé simples, coisas que as pessoas observam com até um certo fervor. Agora, isso que está na Bíblia não tem nada de fábula, não tem nada de folclore, não tem nada de costumes populares, são realmente coisas que apóstolos viram, testemunhas oculares. E aí Pedro descreve a passagem em que o próprio Espírito Santo, este é o meu filho muito amado, no qual ponho o meu bem-querer. Tudo isso, naturalmente, apontando para o evangelho de hoje, que é a transfiguração. Nosso salmo de hoje é o Salmo 96. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. E o evangelho, a transfiguração, capítulo 17 de Mateus, trecho relativamente curto e extraordinário. Nesta conexão bíblica, você sabe, a gente fala reiteradamente dos sinais. Os sinais para a gente é algo extremamente importante. A gente entende, e por sinais entenda, todo tipo de manifestação miraculosa, excepcional, sobrenatural, aconteciam na época de Jesus, quer feitas por Jesus, quer como neste caso, sobre Jesus, é algo que acontece com Jesus. Esses sinais, pessoal, repetimos pela 20ª, 40ª, 90ª vez e vamos continuar repetindo. Esses tipos de sinais não são e não há nada na Bíblia que indique que tenham sido limitados àquele momento da igreja primitiva. Sinais são algo diretamente associados a dons do Espírito Santo que deveriam estar acontecendo hoje. A pregação efetiva, sobretudo para não convertidos, depende desses sinais. Ah, mas a igreja é por si só o sinal. Não, não é. Fosse isso, muito mais sinal do que a igreja era o próprio Jesus. Mas aquele próprio Jesus recorria todo o tempo a sinais. Pedro, Paulo, os demais apóstolos, que eram em si mesmos sinais, recorriam a todo tempo aos sinais. É de profunda angústia
e só serve para demonstrar o quão afastado a gente está da verdade a ausência de sinais. A transfiguração é, sobretudo, um sinal. E esse é um sinal que Jesus preparou especificamente para 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Por que Pedro, Tiago e João? Porque esses 3, dentre os 12, se você quiser, você pode até excluir Judas e ir direto, esses 3, entre os 11, eram os maiores, os mais fortes, aqueles mais presentes. Ah, mas por que eles eram? Por que eles não eram? Não importa muito neste momento essa discussão. O que importa é que toda vez que Jesus precisava e carregava com ele alguns dos apóstolos especificamente, eram esses 3. E, não custa deixar de notar, dentre os 3, sempre Pedro na frente. Ah, mas Pedro negou Jesus, Pedro sei lá o quê, Pedro lá. Pedro é o campeão. A gente fala isso e continuará falando. Pedro é o campeão. E não é por outro motivo que na outra passagem, Jesus, sobre esta pedra, funda a sua igreja. Eis que então os 3 estão lá e diante deles, Jesus passa por um processo de transformação que a Bíblia descreve como uma transfiguração. O rosto dele começa a brilhar como o sol, as roupas brancas como a luz, é o paralelo da descrição de Daniel. E nisso aparecem Moisés e Elias. Moisés e Elias não estão aqui por acaso. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. O que significa isso? Significa que o Antigo Testamento inteiro se curva diante de Jesus. É o reconhecimento do cumprimento do Antigo Testamento. Moisés, a lei, Elias, os profetas. De repente, tudo aquilo que era o Antigo Testamento e as alianças todas do Antigo Testamento reconhecem em Jesus o cumprimento da vontade de Deus. E aí, pessoal, a coisa mais sensacional. Os grandes maiorais, Pedro, Tiago e João, vendo aquilo, tomam a palavra, sempre um perigo tomar a palavra, e dão instruções para Jesus. Senhor, é bom ficarmos aqui, podemos fazer 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias. E aí, nem precisou que Jesus os interrompesse. Uma voz vinda do céu, por meio de uma nuvem luminosa, diz, é a passagem que Pedro narra na primeira leitura. Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Atenção, povo de Deus, escutai-o. Temos que escutar Jesus. Não é para ter ativismo, não é para ir sair fazendo coisas, não é para criar tendas para Moisés e para Elias. É para fazer coisas, sim, depois de ter escutado. Asher badat Yasher